Boa tarde aos nossos ouvintes e internautas. A nossa Rádio Destaque são 5 horas e 28 minutos em esteio. Programa falando no ar desta segunda-feira, 19 de março de 2018. E hoje, nesta edição do programa, tenho a satisfação de ter o escritor Guilherme Sanches. Tudo bom, Guilherme? Tudo bom. Muito obrigado. Primeira vez ou segunda? Na rádio é a primeira vez. Primeira vez. No jornal já era fã de carteirinha, fizemos uma boa de uma reportagem do lançamento do livro em Porto Alegre e agora na rádio. Bom, como começou essa árdua vida de escritor? Cara, eu vou te dizer que primeiro que é árdua mesmo, porque é ferrado. Mas no Brasil, cara, é difícil. Não tem muito mercado, na verdade, para tu trabalhar. Por que se questiona se não é só o teu posicionamento, mas de vários escritores, consagrados inclusive, que a viver de literatura no Brasil é difícil, de livro é muito difícil? Cara, eu não consigo. Eu preciso do meu emprego, eu preciso dar aula. Não seria possível hoje viver assim. Mas tu pode pegar até do próprio ouvinte. Respondam vocês, por exemplo, assim, ó, tu tá indo na livraria. Qual é a primeira coisa que tu olha normalmente? Aquela estantezinha do meio. A do meio. Que são internacionais. Isso. Aí depois tu dá uma olhada em volta, tu não vai no setor de nacionais. Tu vai no de internacionais, tu vai dar uma olhada no Harry Potter, tu vai dar uma olhada no Game of Thrones, tu vai dar uma olhada em qualquer coisa desse gênero. Tu dificilmente passa perto dos autores nacionais. Então nós temos no Brasil essa cultura de que tipo o autor bom é o autor estrangeiro. Que não é, que muitas vezes, se a gente colocar no papel, não é só a questão da literatura. Na questão cultural principalmente, sim, o que presta é o nacional. E não é pela qualidade, é o automático de dizer não, que é brasileiro não presta. Sim, cara, eu admiro muito, por exemplo, o trabalho do André Bianco, que ele é um escritor também de fantasia, ele trabalha com uma fantasia um pouquinho mais dark, assim, uma coisa mais underground, coisa de vampiros e tudo mais, e o cara consegue viver muito bem com os livros dele. Mas foi uma trajetória bem complicada dele. Então... Por que normalmente, o que talvez tu atribua já esse conhecimento de estar muito frequentando livraria, essa questão de a gente ir principalmente, não todos, claro, não vamos generalizar, mas a grande maioria quando vai numa livraria, ir direto aos livros estrangeiros? Pela qualidade, pelo texto, pelo que a grande mídia enaltece? Cara, eu vou te dizer que qualidade, texto não pode ser, até porque tipo, nós estamos com o meu aqui em cima da mesa. E se nós formos pegar muita capa de livro internacional que eu comprei esse ano, compete pau a pau. Então não dá para ser por qualidade, por texto. Eu já vi vídeos de autores estrangeiros falando dos seus livros que também não conseguiram uma grande qualidade. Então eu acredito que seja muito do nosso processo de divulgação mesmo, da mídia, de o que acontece. Porque a gente não vê na TV nada se falar do escritor brasileiro, alguma coisa assim. Tem muito pouco. A gente vê o quê? O autor da novela, que aparece bastante, tipo, ela foi no shopping e tropeçou, meu Deus, vai estar amanhã em todos os jornais e tu vai passar na Rede Globo o dia inteiro. Agora, tipo, o escritor tá lá lançando o seu 20º livro, árduo, carregado, suado, e é esquecido, não tem um reconhecimento por parte da mídia, ou talvez muito poucos setores têm um reconhecimento em cima do cara que faz produção intelectual escrita. Desculpa. Tudo bem. Gente, programa no ar é assim mesmo. A saliva. Enfim, não foi de propósito. Mas na questão, a gente falou muito da questão de não valorizar o que é nosso. De muitas vezes o nosso trabalho, a gente mesmo não se reconhece ou acha que é supérfluo. Mas
o que talvez tu possa fazer para, não no teu caso também, mas de outros, para chamar atenção? Tu tem que fazer um lançamento bombástico, tu tem que sair na rua, tu tem que bater de porta em porta. Teve um amigo meu chamado Fernando Inácio, que ele lançou um livro sobre o mercado de trabalho. Eu até estou com os moldes de pensando em fazer, se faço, se não faço. Mas o que ele fez? Primeiro, ele comprou muitos livros dele mesmo. Então, o que ajudou? Tu vai analisar do ponto de vista do mercado. Esse livro vendeu uma boa quantidade de livros, mas quem comprou foi ele. Depois, esses livros ele pegou e passou em diversas bancas distribuindo. Ele foi fazer visita em escolas técnicas e tudo mais. Isso auxiliou um pouquinho ele a ter um up por um tempinho. Não ajudou a vender, mas ajudou um pouco no sentido de que ele conseguiu um bom emprego numa escola técnica, fazendo essas visitas e tudo mais. Esse livro aqui, acabou que o que aconteceu? Eu estava fazendo a minha graduação na época, e isso aqui foi o meu TCC. Uma introdução à simbologia e à iconografia. O que vem a ser essa introdução do que vem a ser a simbologia e a iconografia? Simbologia e iconografia são dois campos próximos à semiótica, que é uma parte da ciência que estuda, na verdade, a tua assimilação de imagens. A minha tese nesse livro baseia-se no fato de que é muito mais fácil tu adquirir uma informação e tu processar uma informação uma vez que ela está anexa a uma imagem. Então, principalmente para mim, no meu campo de pesquisa, que é a história, é mais fácil trabalhar com um aluno ou com alguém que está aprendendo, com um educando, que está anexando uma informação a uma imagem, do que simplesmente passar para ele um monte de texto que ele não vai pegar. Então, eu analiso vários pontos da história aí, falando sobre o que é a iconografia e simbologia, em que momentos da história ela foi usada, qual é o processo de violência simbólica que foi abordado por Pierre Bourdieu já. Então, eu me baseio muito em vários autores, na verdade. E tu tem uma referência bibliográfica também bem extensiva de autores, tanto nacionais, principalmente internacionais. Nacionais tu tem poucos aqui, né? O que aconteceu? Não tem muito... Na verdade, não tem muita gente trabalhando com esse material no Brasil. Tanto é que hoje, academicamente falando, mal sou lembrado no nosso país. E só que, por exemplo, esse trabalho, no momento em que ele ganhou um pouquinho de vida, que eu publiquei ele através de uma editora portuguesa, eu recebi uma bolsa, que a gente até estava comentando depois que eu recebi a minha bolsa de mestrado na Espanha, porque lá eles se interessaram muito pelo meu trabalho. Que bacana. Aqui eu não recebi um tapinha nas costas, mas lá eu recebi uma bolsa de mestrado. Olha, parabéns, ficou bem o livro. Não foi feito isso. Aí a mesma coisa, tipo, ele vendeu um tantinho no iTunes, vendeu um pouco no próprio site da editora, ele teve permeando nas páginas da Livraria Cultura por esse tempo, mas o que ele ficou realmente famoso foi nos xerox da França e da Espanha. E fazer um livro com uma editora portuguesa se tornou-se mais barato, não digo viável, mas mais barato do que fazer com uma editora brasileira? Cara, eu vou te dizer que em termos de investimento, é a mesma coisa. Mas em termos de retorno, eu tive muito mais. Esse daqui, na verdade, a editora é a Clube de Autores, que ela é uma editora que aceita muito bem os brasileiros. Já é algo positivo, com certeza. E ela não tem um investimento que tu precisa fazer. Porque como ele era o meu TCC, eu pensei o quê? Cara, eu vou circular esse troço. Sim. E vamos ver onde é que ele vai parar. Tanto é que o crescimento que ele se teve quase sozinho. Eu falei sobre esse livro em algumas palestras, eu palestrei bastante sobre o tema de simbologia, graças ao livro, mas no mais eu fiz muito pouco investimento no marketing desse livro. E ele se foi sozinho, lançou iTunes, livraria, tudo isso basicamente por ele mesmo. Então, nesse sentido foi muito bom. Agora, por exemplo, assim, se vamos comparar editoras de um porte um pouco maior, que tu tem que fazer um investimento, aqui no Brasil, uma média de valores que tu tem que investir num livro para ele ser publicado por uma dessas editoras que cobram pelo serviço, é em torno de 10 a 15 mil reais. É muito dinheiro. É um valor caro. Muito caro. Aí tu tem uma editora portuguesa chamada Chiado, que ela atende também brasileiros e ela tem uma proposta de publicação muito boa.
O valor médio de entrada da Chiado varia entre 4.500 para escritores novos e 7.500 para escritores que já sejam um pouco mais veteranos. E tu tem um retorno muito maior, tu tem um livro sendo já de cara publicado aqui e em Portugal, e a proposta deles de tradução para outros idiomas e de circulação do teu trabalho no mundo todo é muito mais ampla. Então tu sabendo buscar, já fica a sugestão, né? Exato, já fica uma... porque o que acontece? Por exemplo, a editora que publicou esse meu livro aqui acabou fazendo um trabalho que não foi tão legal, porque eu tive problemas com eles em virtude da ISBN, que a gente estava comentando hoje mais cedo, que não foi feito o registro corretamente. E, cara, eu tenho para mim o sentimento de que o livro ficou largado. Mas talvez tenha ficado largado justamente porque eles não registraram em ISBN, então eles não têm como veicular nada sobre um livro que eles não fizeram um registro direito. Aí agora tudo bem, estamos mais acertados, já está tudo feito, mas eu tenho hoje um rancor com eles que me impede de continuar trabalhando com a editora. Então nós estamos vendo agora o encerramento do meu contrato para que eu possa começar a trabalhar com outra editora. Com outra editora. Que justamente vai ser essa Chiado de Portugal. A de Portugal, que daí já tem esse outro alcance e um outro viés. Né? E o que neste livro aqui... A Herança, o Cavaleiro, volume 1. Quem for ler vai encontrar nesta obra. Cara, o Cavaleiro, ele vai pegar bem a gurizada que gosta, por exemplo, assim, de assistir anime, ou que gostou de assistir os filmes do Senhor dos Anéis. Ele não é tão, por exemplo, pesado como, por exemplo, um Game of Thrones, mas ele é um pouco mais pé no chão, por exemplo, do que um Senhor dos Anéis. Então são personagens, todos eles. A narrativa é em primeira pessoa. No passado é um personagem contando as suas próprias lembranças. E é um cenário fantástico, onde tem orcs, tem dragões, tem fadas, princesas, castelos. E ele todo gira em função de uma ordem de cavaleiros, que tem seu código moral, que tem o seu desenvolvimento espiritual e psicológico. Então esse personagem, que é o personagem principal, que é o Rubrion, ele começa sem memórias, num campo de batalha. Ele é encontrado pelo mentor dele, que é o Valen. E nesse meio tempo eles vão treinando e se desenvolvendo e vai criando aquela questão de tipo, o que é um cavaleiro? Até uma das falas que eu mais gosto no meio do livro é que o Rubrion ele é ansioso demais para aprender a usar espadas. E o Valen ele diz para ele não, porque a espada de um cavaleiro na verdade é um escudo. E aí eles têm uma briga dizendo, não, tu tá maluco? Como assim? Tu tá me dizendo que a espada é um escudo, na verdade? E ele diz, não. Porque o escudo de uma pessoa, ela serve para proteger apenas o seu corpo. O seu corpo. A espada de um cavaleiro serve para proteger milhares de pessoas. Então ela pode não ser um escudo para o próprio cavaleiro, mas ela é um escudo para um reinado inteiro. O cavaleiro só empunha sua espada para proteger. Quantos personagens, o leitor que vai devorar a herança vai poder encontrar? Nossa, são muitos. Tu vai ter o personagem principal, né, que é o nosso protagonista, que é o Rubrion. Nós temos o mestre dele, que é o Valand, um grande amigo dele, que é o Petron. Depois tem outros 3 jovens que se juntam a eles, que é o Gustav, deixa eu me lembrar todos os nomes. São 3, o Luke, e eu não me recordo o nome terceiro, faz bastante tempo que eu escrevi esse livro. Mas, cara, são, em média, depois tem as meninas também, tem a Martin, a Valentim, e tem uma outra menina também que eu não me recordo o nome. Cara, são, em média, uns 20 personagens. E o que tu atribui, Guilherme, essa febre? Tu havia falado do Game of Thrones, que se tornou um seriado de grande sucesso na TV, a saga dos filmes Senhor dos Anéis, o Harry Potter, que pela história da escritora, numa entrevista que ela fez, que muitos não deram razão a ela. Ela foi jogada no canto. Não, isso aí não vai vender nada. Ela até vai publicar, mas não vai ter o alcance que tu acha que vai ter. E pelo contrário, se tornou essa febre mundial de uma geração. Mas tu vê que desde o próprio George Lucas do Star Wars, é uma coisa que acontece. Porque quando o George Lucas foi tentar fazer os filmes do Star Wars,
todas as produtoras não acreditavam no processo e eles pegaram o quê? Por que a gente tem episódio 4, 5, 6, 1, 2, 3? Porque eles olharam e pensaram, bom, isso aqui eu acho que vai ser o mais barato da gente produzir. Então vamos fazer o seguinte, não importa se tu acha que é melhor começar do 1, vamos começar desse aqui que é mais barato. Tanto é que se tu analisar o filme antigo, tem várias reproduções de sons que acontecem tipo uma vez e eles são todas as vezes iguais. E cenas que acontecem várias vezes a mesma cena. Porque foi o orçamento que deram para gravar o filme foi muito pequeno. E aí estourou. Aí por que estoura esse tipo de coisa? Porque, vamos pegar, por exemplo, 50 Tons de Cinza. Qual é o público-alvo de 50 Tons de Cinza? Seria as mulheres? Não digo mulheres. Bom, mas tu diz que ele é um público-alvo bem específico. Bem específico. Ele é mais seleto, ele é mais destacado. Agora, tu pega o público-alvo de fantasia, tu vai pegar esse pessoal que já estava ali nos 50 Tons de Cinza, tu vai pegar o pessoal que vai estar lendo Sherlock Holmes, tu pega o pessoal que está lendo Agatha Christie, tu pega o pessoal que está lendo Senhor dos Anéis, tu pega o pessoal que está jogando RPG, tu pega o pessoal que está jogando videogame, tu pega a gurizada que gosta de assistir um anime. Verdade. Então, o teu alcance de público, ele se torna muito maior. Então o pessoal ele tem essa coisa com a fantasia, mas é fantasia, mas eles ignoram às vezes um pouco do acesso que essa fantasia tem. Porque, cara, quem não gosta de ler fantasia? Exatamente, eu ia chegar nesse ponto. Todos nós gostamos, e na fantasia do livro principalmente, tu tem a oportunidade de viajar por um mundo que tu não é o teu cotidiano. Não. É que nem, por exemplo, assim, eu posso dizer, por exemplo, Hercule Poirot. Tu sabe quem é. Sim. Mas, por exemplo, cara, muita gente que está nos assistindo não sabe quem é o detetive dos livros da Agatha Christie. Agora, se eu te disser o Rei Arthur, quem que não vai saber quem é o Rei Arthur? Todo mundo sabe quem é o Rei Arthur. Todo mundo conhece a história da Távola Redonda. Porque a gente fantasiou com isso, a gente aprendeu valores com isso. Muito da nossa base intelectual, da nossa base de valores de infância, aquela coisa de aprender tipo do certo, do errado, do valoroso, daquele que é bom, veio dessa estrutura. Então, tipo, cara, é a mesma coisa, tipo, é um romance policial comparado com uma fantasia infantil. Exato. Mas, cara, por exemplo, quem não conhece o Pequeno Príncipe? Que eu acho que é do Antoine de Exupéry, acho que é o... A grande obra. Se ele escreveu alguns outros livros, muita gente desconhece. Exato. Eu até recentemente estava não fazendo um comparativo, mas eu estava até comentando com o pessoal sobre literatura, a gente estava conversando, que o Antoine de Exupéry, não fazendo uma comparação, mas é como Monteiro Lobato. Monteiro Lobato tem livros para adultos excelentes, livros de contos excelentes. Mas qual é o estigma do Monteiro Lobato? Livro para criança. Sim. O Antoine de Exupéry pode ter escrito obras espetaculares, mas ficou com o estigma de O Pequeno Príncipe. Sim. E até hoje, várias edições atualizadas, modernizadas, já em e-books, mas nunca se evidencia o outro. Tu tem, por um acaso, tu tem este medo de só ficar o escritor, aquele que só escreve fantasia da Idade Média? Cara, eu vou te dizer que não, até porque assim, a minha gama de trabalho ela é bem vasta, né? Tudo bem que eu sei que eu vou acabar ficando estigmatizado mais cedo ou mais tarde como autor do Cavaleiro. Sim. Porque é a minha grande obra e ela vai ter 10 volumes quando eu conseguir voltar a trabalhar nela. Então, cara, é uma saga comprida. Eu não vou ser estigmatizado como autor de simbologia. Porque até é uma coisa mais didática, mais acadêmica. Ela é voltada para o historiador ou para o professor que quer entender um pouco mais. Agora, o cavaleiro não, o cavaleiro qualquer um. O acadêmico, a dona de casa, o médico, enfim, independente da profissão, vai estar lendo o Cavaleiro. Exato, o Cavaleiro a minha mãe leu, a minha irmã leu, a minha prima leu, meus primos pequenos leram, o meu tio, que é professor na Federal de Rio Grande, leu, todo mundo, cara, várias pessoas leram. As pessoas me procuram hoje em dia para falar de O Cavaleiro. Mas fora alguns e-mails, algumas críticas, outras críticas construtivas, né? Porque no meio acadêmico a gente troca críticas, às vezes farpas, mas... É? Mas é o meio acadêmico, a gente tem que se habituar a ele. Fora isso, eu não recebi muito contato disso aqui. As pessoas no meio acadêmico, elas pegam, leem um trabalho e botam de volta na estante. Depois elas pegam para fazer uma citação ou outra.
Eu já me encontrei citado num autor que estava falando sobre vikings. Ele usou minhas concepções de simbologia para falar através da história dos vikings. Mas fora isso, isso aqui não vai me estigmatizar. Isso aqui vai. E não adianta, por quê? Porque isso aqui tem um alcance muito maior. Tem. Então, o Monteiro Lobato pode ter acabado estigmatizado pelo Sítio do Pica-Pau Amarelo por causa, justamente, do alcance que aquilo tem. Porque o adulto vai ler o Sítio do Pica-Pau Amarelo. A criança vai ler também. Exatamente. Agora, quem é que vai ler a obra dele para adulto? Só os adultos. Exato, então tu acaba perdendo um pouco. Agora, tipo, o da criança fica famoso. Cara, por exemplo, eu nunca assisti a um episódio de Peppa Pig. Mas eu sei quem é. Por quê? Porque eu tenho amigos que têm filhos pequenos que falam dessa coisa. Eu acho horrível. Da porquinha cor-de-rosa, que as crianças adoram, amam. Eu acho horrível, mas eu não tenho filhos, tá dizendo. Daqui a pouco é o que faz a criança ficar calma, não sei. O que acontece com esse... E também agora passou um pouco a febre da galinha pintadinha. Que é o que estourou no YouTube, acho que o vídeo mais assistido, com bilhões de visualizações em todo o mundo, que também era um projeto que foi descartado por alguns e eles ousaram, botaram no YouTube e deu certo. Mas o que é alegado? Que transmite alguma coisa para a criança. Então, o que chamou a atenção? E daí que tem aquela coisa, o que vai atrair o leitor para mim ler o Cavaleiro? O que vai ter de atrativo para mim ler o Cavaleiro? Vai ter figura, vai ter uma história envolvente? Cara, no Cavaleiro, principalmente assim, ó, eu tenho... que eu cuidei muito. O processo de escrever esse livro durou, em média, 6 a 7 anos. E a primeira vez que eu escrevi, ele era um tomo mais ou menos assim, se tu fosse tentar imprimir. E aí o que aconteceu? Eu parei para ler, porque eu não gosto de fazer nada depois sem terminar e ler o que eu fiz. E aí o que aconteceu nisso? Eu achei a história muito corrida. Aí eu pensei, não, vamos fazer o seguinte então, eu vou repartir essa história em 3 partes. Aí eu escrevi de novo só a primeira parte. Aí eu achei os personagens vazios de personalidade. Vamos botar personalidade nessa gente. Aí eu peguei um caderninho e escolhi pessoas do meu círculo social, pessoas que eu conhecia, pessoas que eu não conhecia, mas que eu admirava, e criei personalidades baseadas em pessoas reais para cada um dos personagens que eu criei. Ou seja, mesmo que, por exemplo, o Rubrion e o Petron sejam extremamente amigos, quase que irmãos no livro, tem cenas onde eles discordam e chegam a brigar. Por quê? Porque eles são seres humanos. Irmãos também brigam, Exato, por que não? Eles têm opiniões divergentes entre eles e isso acaba fazendo com que eles acabem cedo ou tarde tendo problemas entre eles. Então isso ficou muito rico. Cada personagem tem a sua personalidade. Não são certos e errados, são personalidades diferentes. Então o que aconteceu depois? Eu reescrevi ele 11 vezes. Depois eu achei que eles estavam viajando em cima do nada, porque uma distância que poderia ser grande, eles percorreram Que época rápido. que passa? Ele chegou a botar uma data ou não? Ele se passa num mundo próprio. Aí o que aconteceu? Eu fiz um mapa numa folha A3, que é esse aqui. Eu fiz todo ele à mão. Quem está vendo pela live está acompanhando, só pelo site da rádio que não, mas pela live está... Eu acabei fazendo esse mapa todo à mão. Aí eu reescrevi, fiz escala. E o que aconteceu? Na outra vez, eu botei eles a navegarem em cima do mapa. Aí eu já tinha distâncias que eles estavam percorrendo. Aí o que eu achei? Eu achei um mapa rico em terreno e fraco em história. Aí eu parei, voltei tudo, deletei tudo de novo e reescrevi contando a história do próprio reino. Então, tipo, se tu olhar esse mapa, tem um bracinho no canto aqui que se chama Dolian Sul. E aí tem Dolian Norte, e aqui tu conta a história de como os elfos desse reino vieram, e foi por aqui que eles começaram a colonização deles, e eles não avançaram por causa do deserto branco. Então cada uma dessas coisas, desses reinos tem uma história de como ele foi colonizado, que tipo de povo mora ali, como é que esse povo atua sobre o todo. Tanto é que o reino tem uma muralha no meio, que é de uma guerra que aconteceu entre o sul e o norte do território todo. Então, tipo, eu criei uma história inteira aqui. O que o leitor vai encontrar é uma riqueza de, principalmente personagens, uma riqueza em detalhes. Isso é um mundo completo, é um mundo fantástico completo, e uma riqueza em emoções.
Por quê? Por que eu escolhi que a partir do primeiro capítulo, do capítulo 1, porque o epílogo é narrado de uma outra forma, que é uma jogadinha minha de escritor que vai só se completar no último livro, por que ele é narrado em primeira pessoa no passado? Para que tu consiga, como leitor, sentir a emoção que aquela pessoa que está te descrevendo aquilo que aconteceu com ela, aconteceu. Então, se ele sentiu raiva naquele momento, tu vai sentir junto com ele. Tem um momento onde morre um dos personagens que, cara, todas as pessoas que leram o livro vieram me dizer, cara, tu é um monstro, porque tu matou fulano, e eu chorei rios quando tu fez isso. Não significa que funcionou. Exato. Que foi bom. Porque eu mesmo, quando escrevi, eu fiquei... Por quê? Porque era uma cena muito emocionante. Então tu acaba juntando isso. E eu acho que como eu me pus nesse papel, eu consegui passar para cá. Então todo mundo até hoje que leu chorou rios e veio falar depois, teve gente que ficou brava comigo. Como é que tu teve coragem de matar ele? Mas faz parte, 5 horas e 54 minutos, programa Falando no Ar hoje, entrevistando Guilherme Sanches, escritor aqui da cidade, filho desta terra. Quem está nos assistindo, Ana Maria Sanches Cardoso, sua mãe. Não. A Mel Minha esposa, Neuwald. Como é que é? Neuwald. Neuwald. Falei certa a grafia. Neuwald. É? É. Tá. Qual é o sobrenome? Eu? Não, o dela é... É alemão. Alemão. Thierry Zock, a Drica Motoni, a Gisela Vitorino, a professora Kátia Frank Ferreira, também um forte abraço para a professora Kátia. Tá. O William Silveira também está nos acompanhando, nosso colega, às quintas-feiras do programa Toque de Magia, um forte abraço. Tá. A Gabriele Guedes Saraiva também está nos assistindo. Boa tarde, muito boa tarde. A Ana até fez um comentário aqui. Eu não respondo, não é este programa agora, Gabriele, tá? Mas pode deixar na live que quando tiver os próximos programas será respondido. E a Ana Maria é perfeccionista, né? Tu é perfeccionista naquilo que tu faz, nos teus livros? Cara, eu sou bastante, na verdade. Mas o perfeccionista em que sentido? Escrevi, eu não gostei. Apago, começo, fico 10 vezes fazendo aquilo e... É que ou depende. Não. Se tu perguntar, por exemplo, eu sou perfeccionista de um jeito meu de ser. Até porque eu acredito que eu sou meio contra qualquer tipo de padrão que exista hoje. Então acho que nem para perfeccionista a palavra sirva, porque talvez não para bagunceiro também. Mas se tu perguntar para minha esposa, eu sou a pessoa mais bagunceira que ela conhece. Mas ainda assim eu tenho manias que são minhas. Por exemplo, assim, eu não me importo tanto com a métrica da escrita do meu livro. Estava pouco me lixando. O meu editor, quando eu mandei para ele ficou de cabelo em pé, porque estava com muitos erros. Isso que a minha esposa corrigiu um bocado. Porque mas que acontece? Passou, enfim. E o que acontece, cara? Tu escreve 260, 300 páginas. 300, vamos arredondar. E, velho, tu não olha para trás, tu não quer ver linha vermelha, tu não quer ver linha azul, tu não quer ver linha verde, tu não quer ver nada. Até porque todos os nomes de locais do livro fui eu que inventei. Então não tem nada no dicionário do Word. Então só foi passando por cima e, cara, o que acontece? Existe uma profissão chamada editora. Exato. Então, pô, velho, sinto muito. Os nomes tu deixa ali, tu vai ver os erros de português. O resto é contigo. Porque eu só fui escrevendo e teve horas que eu voltei, apaguei uma coisa e escrevi do ponto que eu apaguei. Então, tem muita coisa que o editor teve muito trabalho. E ele chegou e disse, pô, Guilherme, vai dar trabalho. Cara, eu sei, porque eu não corrigi nada. Ela quer saber, para tu falar, a Ana Maria Sanches quer saber sobre o outro livro que tu não terminou. Que ela está esperando faz anos. Ah, não, é que tem um... Assim como os leitores também. É que tem muita gente que me cobra o volume 2 do Cavaleiro.
Que é como eu estava te comentando, a gente teve um Exatamente, problema com a editora com a e ele editora. não pode ser continuado, porque eu tenho um contrato com essa editora, e para que eu continue só poderia ser com essa editora. Nós estamos vendo hoje processos legais para que esse contrato seja interrompido. Para que eu possa voltar a escrever, vai ser feito um relançamento do volume 1, e acredito que já no próprio relançamento a gente já vai lançar junto o volume 2. Volume 2, O que maravilha. a minha mãe está cobrando é um livro que eu comecei a escrever, que ele é bem próximo daquela linha do Saint-Exupéry, que é um livro que eu carinhosamente chamei de Sobre Fadas, Cavaleiros e Dragões, que era um livro, numa época que eu estava trabalhando com crianças em situação de vulnerabilidade social, e eu escrevi para os meus alunos. Eu me inspirei, na verdade, numa situação que aconteceu na escola mesmo, de um menino que surgiu e ele que dizia que acreditava em fadas. E os colegas deles fizeram uma zoeira do caramba, fizeram bastante bullying até com ele em virtude disso. Aí eu chamei o menino, ele estava chorando, as meninas acabam até piorando a situação porque elas querem dar atenção e o menino se sente mais constrangido ainda porque está ganhando atenção do jeito que ele não quer, que é o pessoal vendo ele chorar. Exato. E eu chamei ele e disse o que, cara, tu acredita mesmo em fadas? E ele, sim, professor, eu acredito. Eu, não, tu acredita mesmo. E ele, sim, professor, eu acredito. Não, tu acredita então do fundo do teu coração. E ele me disse, sim, professor, eu acredito. Deu, cara, vou te dizer uma coisa. Eu também acredito. E nisso surgiu, na verdade, a minha brincadeira de escrever o Sobre Fadas, Cavaleiros e Dragões. Porque o personagem do Sobre Fadas, Cavaleiros e Dragões sou eu, e eu narro justamente essa experiência com esse menino, e eu inventei um duende que se chamava Dan, que ele morava no meu quarto, e eu atribuía a ele toda a bagunça que eu faço na casa. Então, tipo, se as coisas estavam fora do lugar, não era eu, era o Dan. Era o Dan que fazia. Então, Alguém levava a culpa na história, era o Dan. Então tem toda essa questão de uma restauração da inocência, que é um pouco do que eu trabalho nesse livro. Eu ainda pretendo voltar a trabalhar nesse livro, mas o que acontece? Eu estou impedido, porque qualquer livro de fantasia que eu quiser publicar hoje precisa ser pela Multifoco. Romance tu pode escrever. Não, eu só posso publicar academia. Hoje a única coisa que eu posso escrever e publicar são livros acadêmicos. Porque qualquer outra coisa que não seja academicamente falando, o meu contrato me prende a Multifoco. E como eu sou uma pessoa que, pelo menos, eles podem não ter sido corretos comigo, mas a minha parte do contrato eu não vou descumprir. Claro, tá certo. Então eu sou muito correto em tudo que eu faço. Então eu não vejo corretamente tu fazer isso. Mas eu também não vou deixar barato, porque da mesma maneira como eles fizeram comigo, eles podem ter feito com outros escritores. E, cara, como a gente falou que é muito difícil, é mesmo. Então, cara, me ferve o sangue o que essas pessoas fizeram. Mas, enfim, tem a roda da vida. Não. Na roda da vida, a Ana faz o questionamento, faz bagunça, interrogação, capaz. Tá? E o Roger Lutzenberger. Grande amigo meu. Tá, tive também. o prazer de ver esse colega de trabalho realizar seu sonho de publicar a sua obra. Manda um abraço para ele e parabeniza também pelo teu trabalho. Como é que é o lidar com essa questão de reconhecimento, já que muitas vezes quem escreve fica naquele cantinho entre quatro paredes que às vezes tu não tem acesso ao mundo fora. Muitas vezes, não são todos os escritores, mas alguns não sabem, não é discernir, mas muitas vezes não sabem separar aquela coisa do contato com o público, o contato que tem com o público fora, porque muitas vezes tu fica enclausurado meses escrevendo, enfim. Ou tu não tem este problema, tua vida é independente, tu tá escrevendo, tu para, tu vai na cozinha, tu almoça. Cara, eu sou, minha esposa concordaria comigo. Se eu estiver, por exemplo, escrevendo, eu às vezes esqueço de comer. Eu me foco, eu me fecho para aquilo e eu produzo. Então eu esqueço de comer. Eu tive, um pouco tempo atrás, um bloqueio criativo muito forte em virtude de uma experiência profissional negativa que eu tinha vivido. Mas agora estamos produzindo de novo, estamos voltando a ler, as minhas aulas readquiriram um padrão de excelência que eu sempre tive. Então, superamos isso e estamos voltando a escrever.
Mas eu tive um bom tempo parado. Mas o teu processo criativo funciona de manhã, de tarde ou de noite? Cara, na verdade eu tenho... Ou não tem hora? Não tenho hora. Eu tenho na minha pasta sempre, na minha mochila, eu tenho um livrinho, alguma coisa que volta e meia surge uma ideia, eu vou rabiscar isso aqui para não esquecer, depois eu ponho no papel. Então eu tenho surtos assim, porque eu tenho uma mente extremamente ativa o tempo todo. Daqui a pouco eu tô no ônibus e eu penso, seria legal um personagem assim, 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 que fizesse isso, isso e isso. Então eu tenho muita coisa do Cavaleiro pronta já, porque eu fui pensando e já escrevendo, já deixando num canto. Então eu tenho uma montoeira de papel, acho que por isso que eu acabo fazendo tanta bagunça às vezes. Tá aí explicada a bagunça. Foi o Duende que ajudou a fazer a bagunça também. Porque ele também escreve. Sim. Ele também faz parte do processo criativo. Nosso programa são 6 horas e 3 minutos em esteio. Programa Falando no Ar, desta segunda-feira, 19 de março de 2018. Tá, com o escritor esteiense Guilherme. Gabriel foi outra coisa que faz de manhã. Guilherme Sanches. Como é que... outra coisa que também é muito importante para um escritor é o espaço. A gente falou das livrarias, que a gente não tem essa mania de não verificar os nossos artistas, não reconhecê-lo devidamente. Isso aí também é uma questão cultural que já vem lá dos nossos antepassados. Mas como é que tu vê hoje a situação da internet na literatura? E-books... Isso aqui que hoje tu estás me mostrando, será que daqui a um ano ainda vai existir ou vai ser só aqui nessa tela virtual? Cara, eu vou te dizer que eu vi uma charge esses dias que eu achei sensacional. Elas passavam, mais no futuro e era o lançamento de um produto. E esse produto, a propaganda dele era o quê? Está cansado de encher a memória do seu dispositivo, de ter coisas que não servem para apoiar, de cansar os olhos por causa da luz da tela. Nós vamos te mostrar o livro. Aí ele serve para apoiar papel, ele serve para fazer pezinho de mesa. Cara, eu acredito assim, é uma ferramenta formidável, cara. Sem sombra de dúvidas, a internet é uma ferramenta... Sem dúvida, eu acho que a gente não pode dizer que não. Tanto é que eu tenho um livro que a publicação dele se deu única e exclusivamente pela internet. Ele é disponibilizado gratuitamente na internet para estudantes de história. Ele está publicado pela PRC, uma colaboração minha, de um outro historiador chamado Josué Pavan, um outro historiador chamado Newton Paulo e um quarto historiador chamado Sandro Severo. Nós 4 nos juntamos para escrever um livro sobre Alexandre o Grande. Então esse livro ele é disponibilizado gratuitamente na internet através da editora PRC. Qualquer pessoa pode entrar lá, faz um cadastro no site da editora e baixa o livro sem pagar nada por isso. Porque a ideia do projeto era essa, que ele fosse disponibilizado gratuitamente. E nós nunca nos preocupamos em botar ele físico, porque a gente sabe que a maior facilidade de acesso é virtual. É virtual, exatamente. Então hoje tem muita gente que consegue ler pelo computador, ou pelo seu Kindle, pelo seu celular. Eu confesso, não consigo. Não consigo ler ainda tem que ser o papel. Até porque eu tenho muitos volumes. Se eu for pegar eu e minha esposa juntos, nós temos 2.000 livros. Gente, é quase uma biblioteca dentro de casa. Não. Então é muita coisa. Quando nós compramos a casa agora, nós tivemos que escolher uma casa que tivesse 3 dormitórios, porque a gente pensa que o nosso, um futuro dormitório para filhos, e um terceiro dormitório para os livros. Daqui um pouco, quase o do filho vai ser quase que agregado com os livros. Porque até por ser escritor, por ser um pesquisador e por ser professor, eu preciso ter esse material ali. Claro. Então, às vezes eu entro, eu pego uma coisa, eu pego para reler um livro que fala de um assunto interessante. Agora eu estou relendo os livros do Jack White, que falam sobre cruzadas, porque eu tenho um projeto de um livro meu, que eu gostaria de escrever, sobre o período das cruzadas. Então, esse vai ser um romance histórico. Eu já comecei a ideia toda dele, eu já tenho toda a estrutura dos personagens, em que período vai se passar e como é que vai ser a estrutura. Tu tem mais facilidade de escrever essa coisa história antiga do que muitas vezes tu escrevia um livro que passa na atualidade, alguma coisa assim? Eu comecei um projeto de um livro policial. Até vou contar para quem está nos ouvindo no Jornal Destaque, para ti em exclusiva, porque vai ser só vocês que sabem, a minha esposa, ninguém mais sabe. O Cavaleiro, ele dos 10 volumes,
7 deles se passam em Idade Antiga. Uma das sacadas dessa saga é que o 8º livro, ele vai acontecer no presente deste mundo. Então, tipo, vão ter passado muitos e muitos anos e aquele problema vai ter retornado. E como existe uma família de imortais no livro, eles ainda meio que vão estar lá para tentar resolver esse problema lá no futuro. Então quer dizer que problemas do passado, de séculos passados, ainda podem refletir hoje, 2018 ou 2020, então, a enfim. brincadeira é justamente essa, porque tipo, aquela família principal do livro ainda vai estar ali. E o que acontece? O que eu gostei de brincar com isso? Porque tu pega um mundo que eu criei para ser um mundo, vamos dizer, feudal, medieval, e tu traz ele para uma nossa atualidade. Como é que seria o nosso mundo atual, no nosso tempo presente, se existissem pessoas capazes de fazer magia, se existissem mais de uma raça inteligente, por exemplo, um elfo, um anão, essas raças diferentes no mundo atual. Que eu acho que não me lembro de outra pessoa ter abordado esse tipo de... Acho que não é Hellsing. Hellboy aborda uma pegada mais ou menos parecida com essa. Então eu quis fazer a mesma coisa. Por quê? Porque ele é contado, como eu comentei, no passado. Então tu tem a ideia de que alguém no futuro está te contando aquelas lembranças. Verdade. Então no 8º livro ele muda a narrativa e passa a ser contado no presente que está sendo vivido no momento. A Mel, como é que é? Neuwald. Como é que é? Neuwald. Neuwald. Ah, vou conseguir falar essa grafia. Nós precisamos dos livros, tá? Não tem problema. Ele vai levar os livros, sim, não é para sorteio, não é para nada. E eu acho que a questão da literatura, não nessa coisa do ceder, mas a questão da literatura eu acho muito importante. Eu acho que tem que se fomentar. Eu acho que ela quer dizer que a gente precisa do livro físico. Sem dúvida, também. Mas ainda eu acho que também agregando a isso, além dessa coisa física, tem que se haver um incentivo dentro de casa para a leitura. Não é o tablet, não é hoje rede social, livro, literatura é livro, é papel, é história, sabe? E a gente agora vai voltar bem mais atrás. Sim. Como é que foi isso em casa? Tinha esse incentivo para escrever, para ler em casa, ou foi meio que por conta própria? Cara, eu vou te dizer assim, ó, tem 2 grandes episódios aí. Eu sempre tive um incentivo muito forte na minha família para a leitura. Mas tem um episódio, eu até brinco muito isso com os meus alunos, que se dependesse da minha mãe, e ela está nos ouvindo, sim, eu nunca teria lido. Porque ela queria muito que eu lesse, cara, e ela me deu um livro que na concepção dela é maravilhoso. Ela adora, o meu irmão mais novo, o André, ama esse livro, que é o Vamos Aquecer o Sol. Só que, cara, eu desde criança, eu era uma criança chata. Eu nunca li esse livro, vou te confessar. Minha não mãe sei vai nem te quem é o recomendar. escritor. Eu era uma criança chata. E eu tenho um ceticismo natural meu que é formidável. Perto da época que a minha mãe me deu esse livro, eu tinha estudado na escola, eu era pentelinho, criança, cara, que se tu esquentar o sol, tu mata todas as espécies do planeta. E eu, Sim. pô, como assim vamos esquentar o sol, cara? Não dá. Não, o sol já é quente. Aí, pô, cara, tu vai... Ganhei de presente o livro, né? Então, brigaram comigo. Leia, dá uma chance pro livro, não sei o que. Eu, tá, vamos começar. Aí peguei o livro... E tem um menino, que se eu não me engano o nome dele é Pedro, tem o Pedro e o João, eu não me lembro quem é o Pedro e quem é o João. É do mesmo escritor do Meu Pé de Laranja Lima. É José Mauro de Vasconcelos. Isso, algo assim. Tá. Aí o menino, ele tem um sapo de estimação. Aí, cara, eu, cético, criança, pensei, quem tem um sapo de estimação? Tipo, o meu vizinho tem um gato, eu tenho um cachorro. Agora sapo de estimação. Fulano tem um hamster, passarinho. Que tem um sapo? Aí tudo bem, o menino falava com o sapo. Tudo bem, as pessoas comunicam com seus animais de estimação. Isso. Mas o sapo falava de volta. Opa. E o sapo morava dentro do estômago do menino. Não, daí é mais fantasioso ainda. E esse sapo eventualmente saía para fora para se comer. Meu Deus, é realismo fantástico. O sapo Adão que morava no peito dele. Isso, aí o sapo saía. Cara, eu não consegui nunca ler aquele livro. Não, até fiquei curioso, porque, gente, é uma coisa muito
fora da da fantasia. Eu era criança, eu tava meio naquilo e o cara, que troço mais estranho. Aí Muito estranho, concordo. Aí quando eu fui para Livramento uma vez, fui visitar os meus avós, eu encontrei nos livros do meu pai O Pequeno Príncipe. Todo mundo tem há uma geração que tu encontra em casa. Isso. O Pequeno Príncipe. Eu tenho 2 na minha estante, cara. Ela disse que é muito lindo o livro e o sapo era a consciência dele. Provavelmente não é o final do livro, né? Mas remete como se fosse a consciência. Criança, daí tu dá para uma criança, vamos supor, de 7, 8 anos ler isso. Eu não vou entender nada. O meu irmão mais novo, ele leu bem mais velho do que eu, que inicialmente peguei para ler. Ele ama o livro. Eu tenho aquela coisinha do livro, ainda não peguei ele para reler depois de Eu ainda prefiro Meu Pé de Laranja Lima. Que eu acho que é do mesmo autor dessa coisa meio louca, porque o do Pé de Laranja Lima também, ele fala com o pé de laranja. Aí nessa viagem lá, eu encontrei os livros do meu pai, e entre eles, Júlio Verne. E aí, cara, eu me tornei o grande leitor de Júlio Verne. Eu era um penteirinha de nada e adorava Júlio Verne. Tipo, meus colegas lendo qualquer outro livrinho, o próprio Sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso. E eu lendo Volta ao Mundo em 80 Dias, o Viagem ao Centro da Terra. É quase como tu estás lendo Machado de Assis aos 8, 10 anos de idade. Então, tipo, era o livro que eu gostava. Gente, olha, tá muito legal. Alcina Souza, beijo, Alcina. Muito obrigado. A Sandra Gomes também, a Tayla Santos, muito obrigado por estar nos acompanhando, nos assistindo, ou nos ouvindo e nos assistindo também. A Ana Lúcia também, muito obrigado de coração mesmo. Então, Júlio Verne, com 7 anos, é normal. Olha... Depende, na cabeça dele era normal. Pô, é química, física, são coisas naturais, rochas, uma viagem de balão. O que tem de anormal numa viagem de balão? É uma viagem de balão? Aí talvez eu acho que entra num 0 a 0, porque entre uma viagem de balão e uma criança que tinha um sapo que falava com ele dentro do estômago... Ficou 0 a 0. Eu acho que os dois estão na mesma situação que era, mas enfim. A minha entrada pra fantasia, cara, foi mais realmente com O Senhor dos Anéis e Harry Potter, que foi na verdade o grande autor da minha juventude, a grande autora da minha juventude, a J.K. Rowling. Foi da minha juventude, pegou toda aquela época cruzada. Eu estava estudando no ensino fundamental ainda quando saiu o primeiro livro. Então, cara, foi um estouro. As minhas primas leram, eu peguei emprestado minhas primas, o meu tio me deu de presente alguns livros. Então, foi assim a grande... A geração que hoje tem mais ou menos 27, acho que até 30 mais ou menos. Pegou na sua Mas juventude. pegou a adolescência, o final da infância, a adolescência e um pouco da juventude com o Senhor dos Anéis. Que eu me lembro que eu regulava mais ou menos de idade com o Harry Potter. Então eu achava aquilo massa, tipo, cara, o Guri tem a minha idade, mais ou menos. Ou é um ano mais velho, um ano mais novo. E depois veio a saga em filme também, que foi uma outra proposta. Foi muito legal. Aí depois eu fui ler Senhor dos Anéis, aí, cara, me apaixonei por Tolkien, pela obra de Tolkien, pela maneira de criar um mundo. E aí que é aquela concepção de, cara, esse cara tá morto há não sei quanto tempo, ele entrou pra história, e ele criou o mundo dele, ele criou os idiomas que as personagens falam, ele criou toda essa riqueza. Eu pensei, eu vou ter que fazer o meu. Eu vou ter que criar o meu mundo, eu vou ter que criar o meu pedacinho de história para ficar para a posteridade. E aí na mesma época eu tive uma frustração com os livros, que eu via muita coisa saindo sem objetivo. Que eu, para mim, até como um ponto de vista até de professor, eu acredito que a literatura ela tem que ter um objetivo. Tem. A minha grande, por exemplo, frustração com 50 Tons de Cinza ou com Crepúsculo é que tu não pega um aprendizado daquilo, tu não pega valores daquela, a meu ver, minha opinião pessoal. Tu não pega valores daquilo. E eu até como, vamos dizer, uma pessoa que, como a gente comentou, que aprendeu com o Rei Arthur, os valores de cavalaria, valores de certo e errado, eu via que eu tinha que escrever algo que ensinasse algo a mais. Por isso que eu falei, cara, o meu livro ele é todo baseado em valores de irmandade, valores de cavalaria, coisas que são corretas, a proteção do mais fraco pelo mais forte. Então, o meu livro defende esse ponto. O heroísmo, o valor.
essas coisas de pessoas, a honra, que é uma coisa que eu aprendi desde pequenininho e que eu achava tão fraca. As pessoas, tipo, hoje em dia muita gente não sabe nem o que é a honra. Se tu colocar a palavra ética no meio da jogada, então todo mundo usa, tu é antiético, tu é isso, tu é aquilo. Mas como diz o próprio professor Clóvis de Barros Filho, tipo, as pessoas não sabem nem o que é ética, como é que tu vai acusar outra de ser antiético? Exatamente. Bom, a Ana Sanches também, ele é aquariano, tipo, muito normal. Não sei o que ela quis dizer com isso, mas tudo bem. Bom, a gente já falou sobre... Uma outra coisa que também eu queria muito perguntar para ti, tu que já tem esse conhecimento, tá aqui com as tuas obras, a relação da literatura com a mídia. A mídia no seguinte, assim, ó, cadernos especiais, jornais especiais. Por muitos anos, muitos jornais, principalmente as grandes mídias, tinham espaços dedicados à literatura. Tinha o caderno, hoje o caderno Sábado no Correio do Povo, a Zero Hora, muitos anos tinha o caderno Cultura, que eu não sei se está extinto ou não, que era ligado à questão da literatura. E hoje poucos jornais têm isso. O que tu acha dessa redução da obra literária, de evidenciar a literatura, ou aquela literatura que estava no papel do jornal foi para a internet? Cara, eu vou ainda te dizer que eu acho errada a forma como é feito. Porque se tu for pegar, por exemplo, assim, acho que foi da Zero Hora, não, da Editora Abril. A última vez que teve isso, que eu me recordo, porque eu não assisto muito televisão, foi grandes clássicos da literatura da Editora Abril. Tu achas mesmo que Machado de Assis precisa de mais Ibope? Não. Agora, o André Bianco, que pouca gente conhece, mas já precisa. É um grande escritor brasileiro e não tem toda essa visibilidade da mídia. Eu mesmo, ou outros escritores regionais que estão aí batendo de frente com o mercado, gente que está tentando fazer, e sempre que a gente vê um espaço na TV para falar de um escritor, de um autor ou de qualquer gente desse tipo, é só para falar daqueles caras que já foram, que já ficaram passarinho. E enquanto eles nos deixam passarão por não darem atenção. Então acaba ficando... É feito errado, a meu ver. Não existe, por exemplo, um meio onde tipo, se juntem pessoas da mídia para tentar divulgar autores brasileiros. A gente já comentou até uma vez na nossa entrevista no jornal. Isso. Nós falamos sobre até aquelas Lei Rouanet. Cara, exatamente. Olha tudo o que foi gasto ultimamente com Lei Rouanet. Quem é que ganhou, por exemplo, agora dinheiro para fazer projeto com Lei Rouanet? Pablo Vittar, independente, não vamos nem falar de talento, de nada não vamos entrar neste mérito porque não é o momento. Não vamos entrar nisso até porque eu não acho apropriado. Porque o cara tem todo o mérito dele e merece. Ele está fazendo um trabalho internacional. É o trabalho dele. Exato. Mas, cara, tu acha que ele precisa da Lei Rouanet? Não. Eu, quando tentei, sou um escritor já que já tenho tudo que eu consegui, eu tive que custear do meu bolso, cara. E que não é pouco, só a questão de xerox de documentação, enfim. Exato, tudo foi custeado do meu bolso. Ainda custear cadastro como produtor cultural para tentar um acesso a uma Lei Rouanet que talvez me daria R$3.000, que é o que? 30% menos do que pede uma editora. E para não conseguir, por projetinho de fazer alguma coisa de uma prefeitura que não precisa de dinheiro, então, meu amigo, é feito completamente errado. Muito. Em muitos aspectos é muito errado. Mas não somos nós que vai dizer que sim. Talvez essa situação mude. Né? Não estamos criticando a questão do Pablo Vittar. Claro que não. Mas a questão de como vai ser distribuído esse dinheiro. Exato, até porque eu acredito que o dinheiro ele deva ser principalmente para educação e cultura, cara. Eu, como até do ponto de vista como historiador, eu sempre disse assim, cara, o Japão hoje é uma potência mundial. É a nação que é. E, cara, eles sobreviveram à Segunda Guerra, saíram da Segunda Guerra na miséria. Exatamente. Qual foi o primeiro investimento que o Japão fez? Educação. Exato, educação. E só por isso hoje
eles conseguem ser o que são. Porque quando tu investe em educação, a educação alavanca e puxa junto todos os outros setores. Tudo, exatamente. Ela puxa junto todos os outros setores. Nós temos uma política no Brasil de que eu vou investir nessas coisas aqui, e para as pessoas que estão precisando, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o pão. Porque se eu te dou o pão, tu te torna dependente de mim para que eu continue te dando o pão. Ainda se tem essa mentalidade do século XVII, século XVIII, talvez muitas vezes do século que passa o Cavaleiro. Pois é. Ou todas as obras. Cara, a gente está quase numa idade romana, nós estamos ainda na República do Pão e Circo. Exato. Porque tu dá pro povo o pão e tu dá um episódio aí de futebol, a galera tá feliz da vida. Todo mundo. Porque tem o futebol para assistir no final de semana e tá conseguindo comprar o seu traguinho e a sua carne de churrasco. Não importa Ao se tão... invés de ter comprado um livro, de ter lido um jornal. Porque não existe um investimento nisso. Não querem. Não é conveniente essas pessoas. Não, eu prefiro que seja dependente de mim. Exato. Do que caminhares com as próprias pernas. Exato. Infelizmente. Aí, por exemplo, tu pega um livro assim, que fala sobre as pessoas abrirem os olhos para teia de acontecimentos, para cadeia de símbolos que nos cerca, que nos influencia, para tu estar atento a isso. Quando é que eu vou ter algum espaço quando eu falo de algo que pode ser prejudicial ao que nos coloca no dia a dia? E pode ser prejudicial. Infelizmente. Então, cara, eu não vejo hoje tão cedo alguém vai nos dar esse espaço. Alguém um dia, quem sabe. Porque, por exemplo, assim, vamos pegar da nossa própria cidade. Eu já tinha feito para ti essa crítica aquela vez na nossa entrevista do jornal. Uhum. Na nossa própria cidade, eu não me recordo nunca de nenhum dos nossos ex-prefeitos, etc., tendo sequer mencionado a ideia de eu comparecer a uma feira do livro. Que é um escritor da cidade. E sou um escritor local, cara. Daí tu traz um escritor lá de não sei da onde, que muitas vezes ninguém leu o livro. Exato. Ou lê por pressão, não tem que ler para tu saber o que vai falar. E não é só o teu caso, como muitos aqui da cidade, infelizmente, não tem este reconhecimento. Até o nosso... Ou porque tu não é político, ou que tu não estás na panela, enfim. Sim. Ou tu tens algum problema de família com fulano, beltrano e ciclano. É bem simples, na verdade. Então, na minha posição, cara, eu tenho um pouco dessa frustração com o nosso sistema político já. Eu já cheguei a um ponto que, tipo, eu não acredito mais que alguém vai me dar esse espaço, assim, aberto para falar. Eu já cheguei à conclusão que, assim como foi com o livro de introdução à simbologia, que ganhou espaço sozinho e foi parar em outro país, eu acho que vai ter que ser assim. Pelo menos na minha parte. Esperamos que não. Não. Esperamos que a coisa mude o mais rápido possível, mas eu acho que ainda vai ser muito devagar. Mesmo hoje, o ritmo acelerado da internet vai ser muito devagar. Eu Bom, comecei um trabalho até sobre ética recentemente, e quem demonstrou um pouco de interesse, é claro que não foi dentro da política, né? Porque a gente está falando de ética. Não mas tem. Quem demonstrou um pouco de interesse foi um escritório de advocacia em Porto Alegre, que aí, evidentemente, teria vantagem em ter o seu nome ligado a um livro que fala sobre ética, que é uma disciplina do direito e da filosofia. Uhum. Então, tipo, fora isso, empresas privadas, que às vezes o pessoal coloca como um ponto de vilão, eu não vi ninguém até hoje se interessar em dar investimento para um escritor. É claro que elas ganham com isso também, dedução de imposto de renda, mas, cara, fora a empresa privada, eu não vi outra pessoa tentar ajudar. Quem sabe a gente muda. Não. A gente vai levar. Bom, quem está acompanhando pela live, tá o telefone do Guilherme, tá? 5198 12 18 329. Código 5198 12 18 329. Quem quiser comprar o livro, quem quiser saber mais sobre o trabalho do Guilherme. Muito obrigado pela tua participação, da gente falar. Uma grande ideia, cara. Tu falou em sorteio, vamos deixar um então para tu sortear. Tá. Vamos deixar aí então. Quem está acompanhando a nossa live, por favor,
Só dizer eu quero o livro do Guilherme Sanches, tá? Introdução à simbologia e à iconografia. Então vocês vão conhecer o que vem a ser isso aqui. Venham conhecer o significado do que vem a ser. Tem vários símbolos que vocês vão gostar. Então, tá? Só colocar na nossa live ali que quero o livro, eu quero o livro. O primeiro que aparecer ali pode vir aqui pegar, tá? Que não tem problema. A saideira da Ana. Acho que o problema é de família. Tem tanta coisa que acontece e a primeira bailarina de esteio não é chamada. Também tem este outro problema. Mas, por isso que eu falei, tem questões que estão entre o céu e a terra. E a irmã também foi de longe sem ajuda da cidade. E tem talentos que não precisa, e tem talento que não precisa. Então, enfim, esse foi o recado da Ana Maria. Não é crítica nem nada, é uma coisa que existiu. Não. Então, tá? O programa Falando no Ar está ficando por aqui. Muito obrigado a todos que acompanharam pela nossa live através da nossa página Jornal Destaque. Podem ir lá curtir, comentar, compartilhar. E o primeiro que escrever, eu quero o livro do Guilherme. Está aqui o livro, só vim pegar aqui na rua Teodomiro, Porto da Fonseca, 134, bairro São Sebastião, Esteio. Tá? Muito obrigado pela atenção de todos, pela compreensão, a todos que curtiram, que compartilharam, que deram a sua opinião na nossa live. Amanhã de manhã às 7 horas? Não. Amanhã, não, hoje não. Hoje não tem programa. Amanhã, Manchetes em Destaque, o primeiro programa de nós. Amanhã não vai ter, excepcionalmente amanhã não vai ter, às 10 horas, o programa Tenda da Lore. Tá? Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau. Tá, tchau, tchau.